Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz aos estudantes da Palavra de Deus, espalhados por todo esse país e pelo mundo. Aqui de Lajinha, professor Ilmar, falando ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui do candelabro, fundado em 1992 e está nessa região aqui, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, disseminando, difundindo a cultura bíblica. Temos cursos de teologia nos níveis básico, intermediário e bacharelado, todos cursos livres, e também temos cursos outros como mestrados, doutorados, teologia, que é Cantares, Gemátria, e etiologia, que são o estudo da cultura dos povos das épocas. Aqui falamos hoje sobre o livro 4 do curso básico, matéria Cristologia, Christos, ungido, Messias. Jesus Cristo, membro da Trindade, Deus e homem, as duas naturezas de Jesus. E agora, na aula passada, falamos sobre a expiação, o significado, a importância da expiação, no sentido da propiciação, no sentido da substituição, no sentido da reconciliação, né? E hoje iremos falar sobre Cristo nos diferentes livros da Bíblia. Cristo no Velho Testamento, livro por livro. Por exemplo, em Gênesis, logo no início, quando diz que haja luz e houve luz, já se poderia ter ali um tipo de Jesus Cristo, né? Aquela luz que brilha nas trevas. E vemos que a luz resplandeceu em nossos corações, segundo Coríntios 4, 6. No primeiro Adão, veremos também o último Adão. No primeiro homem, segundo homem, que é do céu. Na semente da mulher, veremos o vindouro filho de Abraão, o filho de Davi, o filho do homem, o filho de Deus. No escudo de Abraão, veremos a palavra viva, falando e revelando-se a ele. Em Isaac, veremos Cristo, a verdadeira semente de Abraão. Em José, em quem se fez essa pergunta, deveras reinarás tu sobre nós? Nós encontramos então a mesma pergunta para Jesus também, né? Não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas 19, 14. No sofrimento de José, também o sofrimento de Jesus, né? No Êxodo encontramos o sofrimento e a glória de Moisés. Como em Gênesis, temos em José uma tipologia de Jesus, Moisés também teria esta tipologia. Deveras reinarás tu, pois, sobre nós? Ou deveras terás tu domínio sobre nós? Em Gênesis 37, 8. O sofrimento de Moisés começaram com sua rejeição. E a pergunta feita por um dos varões hebreus que contendia: quem tem posto por ti por governante ou juiz sobre nós? Êxodo 2, 14. Em tudo isso temos a rejeição de Cristo por uma pergunta similar. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram por ele embaixadores dizendo: não queremos que tu reines sobre nós. Lucas 19, 14. Então está aí. Desde cedo em Gênesis e Êxodo temos o grande assunto dos sofrimentos da glória de Cristo, mais que pré-anunciado. Êxodo também fala de Cristo como verdadeiro Cordeiro Pascal, como verdadeiro sacerdote e o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não os homens. Em Levítico temos as ofertas, né? Mostrando a visão quádrupla da morte de Cristo. As ofertas pelos pecados, pelas transgressões, sendo reconhecidas como uma só. E os evangelhos nos dão a visão quádrupla da sua vida, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta como rei, Marcos como o servo, Lucas como o filho do homem e João como ave. Em Números pronuncia que o filho do homem vem para ser exaltado, conforme diz lá em João: a rocha, o maná que os alimentou, a futura estrela que surgiria de Jacó. Em Deuteronômio revela o vindouro profeta como tu, Moisés, e a rocha o refúgio do seu povo. Em Josué conta sobre o capitão do exército do Senhor, que triunfará sobre seus adversários, enquanto a corda escarlate de Raabe conta seus sofrimentos, e precioso sangue será derramado e preservará seu povo no dia da sua guerra. Juízes fala sobre o anjo da aliança, cujo nome é secreto, isto é maravilhoso. Ruth revela o nosso parente redentor, o nosso Goel, o verdadeiro Boaz. Samuel revela os sofrimentos e a rejeição de Davi, que se tornou um salvador e um capitão dos seus seguidores, prenunciando o filho de Davi e o senhor de Davi, a raiz da descendência de Davi. Em Reis temos a glória que se seguiria, maior que Salomão, o maior que o templo, onde tudo fala da sua glória. Em Crônicas, revela o Cristo como filho do rei, resgatado dentre os mortos, oculto na casa de Deus, para ser manifesto no tempo devido, como Jeová havia dito. Em Esdras, fala de um prego num lugar seguro, que de acordo com Isaías é a palavra usada referindo-se a Eliaquim, que tipifica Cristo. Neemias
fala-nos do pão do céu, a água a sair da rocha, que em outro lugar são usados como típicos de Cristo. Em Esther vê-se a semente preservada na plenitude dos tempos, nasceria o mundo. Seu nome está lá embora oculto, mas na sua vontade e poder são manifestos, vencendo todos os inimigos, a despeito da lei inalterável dos medos e dos persas. Jó o revela como seu protetor, como seu redentor, que virá novamente à terra. Nos salmos estão cheios de Cristo. Vemos sua humilhação, sofrimentos e morte, sua ressurreição, sua unção como profeta com lábios cheios de graça, como sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, como rei entronizado sobre nós, seu reino estabelecido na terra. Provérbios ele é a sabedoria de Deus, o caminho e a luz do seu povo, a segurança que defende o seu povo enquanto são estrangeiros, a torre forte para onde o reto corre e é salvo, o amigo que ama em todo o tempo, o irmão nascido para a diversidade. Eclesiastes fala de um homem entre mil achei eu, no meio de tudo que é vaidade e vergonha de espírito. No Cântico dos Cânticos, revela-nos como verdadeiro e fiel pastor, amante e noivo da noiva, o qual permaneceu constante para ele, a despeito de toda a realeza e as grandezas e as grosseiras lisonjas de Salomão. Em Isaías está cheio de sofrimentos e glória de Cristo. Ele é o desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, formado em pesares, ferido por nossas transgressões, oprimido, afligido e trazido como cordeiro ao matadouro, cortado da terra dos viventes. E ainda a glória o seguirá. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele será a luz do seu povo, Deus forte, o poço da salvação, o rei que reinará em retidão, o ramo de Jeová belo e glorioso. Em Jeremias, o Jeová nossa justiça, o Tsidekenu, do ramo justo, o rei que reinará e prosperará. Em Ezequiel, o verdadeiro pastor, o príncipe, a planta da renome, o Jeová Chamá, ele está ali. Em Daniel, a pedra que vem do alto, que é cabeça de esquina, o filho do homem, o Messias, o príncipe. Ele é verdadeiro Davi em Oséias, o filho que veio do Egito. Em Joel, Deus habitando em Sião. Em Amós, o edificador do tabernáculo de Davi. Em Obadias, o libertador do monte Sião. Em Jonas, o sinal da ressurreição de Cristo. Em Miqueias, o que rompe, o rei, o Senhor. Em Naum, o baluarte nos problemas, a torre forte, né? Em Abacuque, alegria e confiança. Em Sofonias, o poderoso Deus no meio de Sião. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, o pastor ferido, o homem, o companheiro de Javé, o descendente do servo de Javé, o homem cujo nome é descendente. Em Malaquias, a potassa dos lavandeiros, o mensageiro da aliança, o sol da justiça. Assim, a palavra de Deus tem um só e grande assunto. Esse grande assunto que percorre toda a Bíblia é Cristo e tudo mais que tem relação com Ele. Ele é o início e o fim das Escrituras, como de tudo que está em torno dele. Portanto, a palavra de Deus, no seu fim, mostra como o começo opera todas as coisas, até o pleno êxito, de modo que aquilo que somos apresentados em Gênesis é completado em Apocalipse. Apocalipse é o complemento, é o cumprimento profético de Gênesis. A primeira rebelião de Satanás ocorre entre o primeiro e o segundo versículos do primeiro capítulo. E a rebelião final é vista em Apocalipse. Sua condenação é pronunciada em Gênesis, cumprida em Apocalipse. Temos a criação primal, o mundo como era então, em Gênesis, os céus e a terra como são agora, e os novos céus e a nova terra em Apocalipse. Temos noite em Gênesis 1:1, e vemos nenhuma noite haverá ali em Apocalipse 22:5. Temos o mar em Gênesis 1:10, e o mar não mais existe em Apocalipse 21:1. O sol e a lua em Gênesis 1:16-17, e não é mais necessário o sol e a lua, porque Cristo é a sua luz, a sua lâmpada, em Apocalipse 21:23 e 22:5. Temos a introdução do arrependimento e o sofrimento e a morte em Gênesis 3:16-17, e não mais morte, nem arrependimento, nem choro, em Apocalipse 21:4. Temos a maldição pronunciada em Gênesis 3:17, e não haverá mais maldição em Apocalipse 22:3. A expulsão do paraíso e a árvore da vida em Gênesis 3:22-24, e o bem-vindo de volta e o direito a ele em Apocalipse 22:2. Assim temos em toda a palavra de Deus, em todos os quadros, do início ao fim, Cristo em
os 31.102 versículos da palavra de Deus. Fica na paz, tchau, tchau.